Fala, criador, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero compartilhar com você uma das maiores burrices que cometi aqui no marketing digital, quando eu estava querendo iniciar, me planejando para criar um canal no YouTube, quando comecei a enxergar o verdadeiro potencial que tem essa plataforma, e cometi uma burrice muito grande, que isso me custou muito tempo. Talvez eu já tivesse bem mais avançado aqui com o meu canal, se eu tivesse tido outras ideias, ou talvez se eu não tivesse sido tão mal orientado. Eu falei burrice, mas talvez a palavra correta seria inocência, por eu ter acompanhado outras pessoas, tá? Querer imitar algumas pessoas que já estão bem estruturadas aqui dentro da plataforma do YouTube, e eu queria fazer da mesma forma que aquelas pessoas faziam. Eu queria ter a mesma estrutura que aquelas pessoas têm. E, infelizmente, eu fui muito inocente nisso aí e eu perdi bastante tempo para poder começar aqui o meu canal no YouTube. Eu quero passar essa experiência para que você não cometa esse mesmo erro que eu cometi, que me custou, eu diria que um pouco caro, tá? Tanto no quesito tempo, como também investimento financeiro, que custou muito para mim, sem ter necessidade de eu ter feito isso. Hoje, como eu tenho mais conhecimento aqui dentro da plataforma, eu tenho plena certeza que não seria necessário começar como eu comecei. E antes de eu revelar quais foram esses erros, eu quero que você fique atento para o que eu vou te mostrar a partir de agora. Chegando aqui na minha pequena obra, olhar aqui o que foi que os meninos pedreiros fizeram. Iniciaram ontem esse projeto, é o estúdio que eu tô montando. Hoje já teve uma pequena evolução. Fizeram o reboco da parede, já colocaram uma caixa de porta. Aqui possivelmente vai ser o ambiente onde eu vou fazer minhas produções. As paredes aqui serão cobertas com aquela espuma acústica, né? Aqui ainda está bastante barulhento, passa uma avenida aqui. O teto aqui, pessoal, ainda está telhado, mas eu vou colocar um forro de gesso. Não sei se será preciso colocar espuma acústica no teto, mas se for necessário, devido ao barulho que tem externamente aqui, acho que possivelmente eu coloque a espuma também, mas só futuramente é que eu irei ver o que será necessário. Aqui nessa porta ficou um vão, eu não sei, pode ser que eu faça algum banheiro ou alguma coisa do tipo. Ficou um vãozinho pequeno, na verdade, mas daria para ficar um baita de um banheiro, ou também possa ser que eu utilize ele para guardar meu material, talvez, quem sabe, um pequeno depósito do material de gravação, essas coisas do tipo. Aqui, pessoal, uma parte que ainda não sei o que fazer é a parte da iluminação. Se alguém tiver alguma ideia de iluminação para estúdio e quiser mandar essas ideias lá no meu direct, eu agradeço, porque aqui vai ficar um pouco escuro, principalmente quando colocar o forro de gesso no teto, vai ficar escuro, e eu gostaria de ter algumas ideias. Quem puder ajudar.
Então, o que é que você achou? É interessante, né? Aqui é toda a estrutura que montei há meses atrás, ou melhor, há anos atrás, tá? Eu diria que esse processo até chegar no estúdio que eu tô agora, e que depois, no final desse vídeo, eu vou te falar uma coisa, revelar uma coisa que você vai se surpreender e você vai ver que todo esse processo que fiz foi bom, beleza? Montei minha estrutura e tal, mas que hoje basicamente não utilizo totalmente tudo que montei aqui, tudo que te mostrei, né? A não ser o espaço que tenho aqui, eu utilizo um espaço também que eu já tinha. Esse quartinho fica aqui acima da minha casa, era um quartozinho que vivia isolado, juntava bagunça, então resolvi estruturá-lo para poder fazer meus conteúdos, e foi bem interessante porque é um quartinho que fica bem isolado de tudo, a toda zoada, todo barulho fica bem isolado, não chega aqui. Quando chega, eu tenho alguns aparelhos e microfones, ou até mesmo que eu possa tirar através de algum aplicativo aqui no meu PC, no meu notebook, e tudo isso se resolve, tá? Mas eu quero te mostrar o seguinte: eu fiz grandes investimentos para poder criar conteúdos, e enquanto eu investia, tipo em microfones, tipo esse aqui, que é um baita do microfone. Esse aqui que eu tô gravando aqui também é um baita do microfone. Perdão. Eu diria que é um microfone até melhor que esse aqui. Esse aqui é o HyperX. Muito top esse microfone aqui. Utilizei por bastante tempo para outras coisas que eu fazia, mas depois pesquisei alguns microfones e cheguei nesse aqui, que é um microfone da Logitech. Um top de linha esse microfone aqui. É um pouco caro, mas valeu a pena cada centavo que paguei por ele. Mas se eu te perguntar, seria necessário ter esse microfone logo no início? Não, não seria necessário. Tem uns microfones que são bem mais básicos, que daria para mim criar esse tipo de conteúdo. Recentemente eu adquiri também esse aqui. Esse aqui eu quero fazer tipo para algum vídeo externo futuramente, ou até mesmo quando eu quiser movimentar mais as mãos assim, gesticular aqui nas minhas gravações. Eu adquiri esse microfone, que é o Holy Land. Não sei se dá para ver aqui, ó. Não sei se é assim, mas é um microfone top de linha, microfone que você coloca na sua camisa, pega em alta distância, você pode conectá-lo no celular e você pode utilizá-lo tranquilamente em ambientes externos. Você pode conectar isso aqui no notebook, pode conectar no celular, e ele capta, se eu não me engano, até 50 a 100 metros de distância do aparelho que você está gravando. E é bem interessante esse microfone aqui. Foi uma aquisição que fiz. Não é obrigatório você ter, mas eu tive aqui porque quando às vezes dá para adquirir alguns equipamentos, eu adquiro porque é bom para criação. Então, o ambiente que montei aqui é esse cenário que está aqui no fundo, aqui atrás de mim, só que aqui é uma foto, é um cenário virtual. Eu vou até te mostrar aqui, ver se dá para aparecer, para tu ver como é que funciona tudo isso aqui. Eu vou te mostrar, ó. Isso aqui é um fundo verde que eu tenho aqui atrás, tá? Tá funcionando como um chroma key no aplicativo do OBS Studio. Aí eu te pergunto, seria necessário eu ter montado toda essa estrutura aqui para poder criar meus conteúdos, sendo que eu poderia colocar um fundo virtual aqui no OBS e eu colocaria até cenários que poderiam ser até mais bonitos, melhores, quem sabe. Esse cenário que está aqui atrás, pessoal, é uma foto do meu cenário real, tá? Inclusive eu quero até te mostrar aqui esse cenário. Eu tenho um vídeo que mostra logo no início, para você ver que eu não estou mentindo para você, para te mostrar que eu estou falando a realidade. Então eu vou colocar aqui para vocês, vou buscar aqui esse vídeo só para você ter uma ideia. Você vai ver um trecho de eu montando ou iniciando uma gravação nesse cenário real. Só que esse que atualmente estou gravando agora é um cenário virtual, é um print que eu peguei do cenário que eu tinha aqui atrás e fiquei utilizando ele, que é bem mais fácil, não precisa você estar mexendo nas luzes que tem aqui no fundo, atrás do meu baixo, da minha guitarra, e dando esse cenário virtual, é só sentar aqui, iniciar a gravação e beleza. Então eu vou te mostrar um trecho desse vídeo, onde eu mostro todo o meu cenário, a minha produção, como é que funciona, como é que eu iniciava
na época que gravei o vídeo. Então foca no vídeo que eu vou te mostrar a partir de agora. Boa noite, pessoal. Começando aqui as gravações de hoje. Vou configurar aqui o OBS, como eu prometi nas aulas anteriores, tá? A primeira coisa que eu faço são as configurações aqui do OBS Studio, para deixar a iluminação apta para que eu faça as gravações. A iluminação aqui ainda está com a iluminação do teto, mas eu deixo já o OBS preparado para um outro tipo de iluminação, com os LEDs que tem aqui atrás, um LED que tem aqui do lado, mais uma outra luz que vem aqui para dar um preenchimento. Aí estou fazendo aqui ao vivo, para vocês terem uma ideia de como é que vai funcionar. Então sempre eu tenho que fazer essas configurações aqui. Felizmente ainda não encontrei a fórmula perfeita no OBS para deixar tudo isso aqui pronto. Vocês derem uma olhada, vejam como é que está aqui o cenário ainda. Ainda tenho que colocar uns instrumentos ali no fundo, colocar uma iluminação para ficar bem ao estilo do que eu gosto. Então, acabei de fazer as configurações aqui do OBS e agora eu vou desligar aqui as luzes aqui do teto e vou começar a configurar. Primeira coisa, eu ligo aqui meu notebook. Aqui, pessoal, eu tenho minha guitarra. Nunca gosto de deixar ela no suporte assim no chão. A guitarra, eu deixo ela aqui em cima dessa mesa. Coloco aqui nesse suporte traseiro. Aqui atrás eu tenho essa lâmpada de LED. Eu ligo ela para dar esse efeito. Eu acho bem massa, bem interessante. A mesma coisa eu faço com o baixo, tá? Só que eu coloco aqui do outro lado. Deixa eu tirar a cadeira aqui só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Eu também tenho essa luz de LED aqui. Coloco baixo no suporte. Só para vocês terem uma ideia de como já ficou bem interessante aqui o cenário. Um cenário simples. Esses instrumentos são instrumentos que eu já tinha. Eu não comprei para colocar aqui no cenário, tá? Eu aproveitei a guitarra e o contrabaixo, eu já tinha. Coloquei aqui no fundo para ficar esse efeito bem interessante, porque eu gosto, na verdade, de instrumentos musicais. Aqui do lado eu deixo o meu microfone, o HyperX. No momento não utilizo, às vezes não. Deixo aqui meu notebook, às vezes para fazer algumas consultas, mas basicamente aqui é mais para deixar um efeito melhor. Eu sei que o áudio não está saindo muito bom nessa gravação. Pronto. Aqui eu já estou preparado para gravar. O microfone aqui está do lado. É um microfone que eu gosto mais de gravar com esse aqui, porque eu sempre estou usando camisas escuras e o efeito dele eu acho que fica melhor. Embora que o efeito desse ali do HyperX também fica bem interessante. Ele é um microfone que chama bastante atenção nas gravações. Pronto, esse aqui era o cenário que eu tinha, que eu montei aqui há tempos atrás, tá? E depois eu comecei a pesquisar e outras formas de simplificar mais essa produção dos conteúdos, porque dava um trabalhão danado. Quando eu chegava aqui no estúdio, tinha que ligar aqueles LEDs aqui atrás do baixo da guitarra, os LEDs que ficavam aqui lá na lateral, tá? E acho que eu perdia mais ou menos uns 5, 6, 7, 8 minutos só fazendo todo esse processo. Quando finalizava a gravação, eu também
tinha que desligar tudo isso aqui, isso me dava um trabalhão danado. Depois eu comecei a pesquisar outras formas de fazer e descobri que você poderia criar um chroma key, né, um fundo verde aqui por trás e colocar um cenário virtual, e simplificou bastante. Outra coisa que eu poderia ter melhorado, ou não teria necessidade de ter adquirido, porque você gasta uma boa grana, graças a Deus eu tive como comprar, né? Sempre fui abençoado. Eu tenho meu trabalho dá para adquirir esses equipamentos, beleza, mas daria para mim ter começado com celular. Hoje, a maioria dos celulares, você grava tudo, tem câmeras boas, tem um microfone bom, tá? E eu não tinha necessidade de comprar esses microfones, também essas câmeras que eu tenho aqui, essas câmeras que eu gravo, são algumas câmeras da Logitech, que são muito boas, elas gravam em 4K, mas assim, se tornou muito cara aqui a minha produção, sendo que eu poderia ter simplificado muito mais. E hoje eu aconselho para quem está iniciando não fazer esse investimento, mesmo que você tenha grana para adquirir. Eu aconselho que você comece com o básico mesmo, o básico do básico, um bom celular, com uma boa câmera, uma boa captação de áudio já é suficiente para você produzir bons conteúdos. Inclusive eu vejo muitos criadores aqui que vendem cursos, gravam os conteúdos aqui para a própria plataforma apenas com o celular. Isso é algo que eu poderia ter verificado há tempos atrás, mas infelizmente já fiz. Ou melhor, felizmente, que também não me arrependo de ter feito esses investimentos, não, o meu material é bom. Estou começando agora, mas nessa brincadeirinha eu acho que perdi de 1 a 2 anos para iniciar o meu canal, sendo que eu poderia ter iniciado há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e já está com o meu canal aqui, quem sabe monetizando, seja pelo programa de parcerias do YouTube, ou seja, através de serviço que eu poderia estar prestando aqui, pessoal. E eu perdi um bom tempo só pensando, só procrastinando e achando que para começar um canal no YouTube seria necessário ter grandes equipamentos ou ter bons equipamentos, sendo que não é necessário para isso. Inclusive seria até uma boa ideia eu procurar alguns criadores que criam com simples para poder mostrar em algum vídeo, fazer algum conteúdo desse tipo para poder mostrar para você que me acompanha aqui nesse canal. Isso é um caso a se pensar. Inclusive, até quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou fazer isso, vou anotar isso e fazer algumas pesquisas para ver se dá para criar algum conteúdo nesse sentido. Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês que você não precisa de tanto para poder criar conteúdos. Agradeço você ter chegado ao final desse vídeo. Se você ainda não foi inscrito nesse canal, se inscreve. Se você não deixou teu like, deixa. Se você não deixou teu comentário, deixa aí também. É muito importante que você comente, que você interaja aqui comigo, até mesmo para o crescimento do meu canal, para o YouTube entender que se meus vídeos têm ou não relevância aqui para o público que chega nesses vídeos.